Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 8 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Falar aqui não só do Ibovespa, que fechou hoje pregão com queda de 1,27%, e também vou falar de mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, operações que eu tenho em aberto, operação que eu abri hoje, está dentro aí do aplicativo DV Invest. Destaques do pregão de hoje em relação de ações que estão dentro do Ibovespa, quem mais subiu, quem mais caiu, e também falando aí de ativos que vocês solicitaram aqui, na última análise de fechamento do pregão, através dos comentários vocês colocaram aqui, e aí entra aquela questão de quais são, quem está inscrito, quem é membro, quem não está inscrito. Então a prioridade sempre vai ser quem é membro do canal, tem prioridade para atender os pedidos de análise. Se não tiver, sei lá, 5 pedidos de membros, se tivesse igual teve hoje, 2 pedidos de membros, eu vou pegar os pedidos de inscritos. Se preencher já os 5 a 6 pedidos que eu costumo atender, aí eu não atendo mais os pedidos que tenho de quem não está inscrito. Lembrando, para ser inscrito no canal é algo gratuito. Só clicar aí para se inscrever, para aumentar a sua chance de seu pedido também ser atendido aqui no canal. Vamos lá, começando então falando aqui do Ibovespa, que fechou o pregão de hoje com essa queda aí de 1,27% em 119.624 pontos. A tendência continua sendo de baixo, o índice ainda não quebrou essa sequência. O sinal de ontem foi um sinal bom, fechou acima da média, só que eu já volto a fechar abaixo da média, abaixo da mínima desse candle, enfim, não foi legal, mas como não perdeu essa região, ainda fica uma expectativa que o Ibov possa fazer, lembrando, a correção de uma tendência de baixa, ela pode ser uma correção no tempo, um movimento mais lateral, mais bagunçado, que costuma acontecer um movimento mais travado, até esse aqui ganhou força para cima, mas depois veio um movimento muito forte para baixo, mas esse aqui é um movimento mais travado para corrigir uma queda pequena em termos de tempo, e ainda não está descartado, na minha opinião, do Ibov ter algo para cima. Vou pegar até um gráfico de 120 minutos, que é isso aqui, ó. Fez esse movimento, rompeu aqui um topinho ali para trás, veio aqui para baixo e pode fazer isso aqui, um fundo ascendente, ter algo maior aqui para cima. Mas, para isso, teria que as primeiras 2 horas de pregão aqui, que seria o gráfico 120 minutos, já terminar algo assim, criando expectativa mais de subida do preço para o para o Ibovespa. Então, fica essa expectativa, até deu uma desacelerada, depois dessa grande barra de baixo, deu uma desacelerada pregão de hoje. Essa grande barra de baixo foi o início do pregão, então 120 minutos, que são 4 barras representando o pregão. E se tivermos aqui um fundo ascendente, aumenta a chance de ter justamente esse processo aqui que pode trazer, lembrando, quando a tendência é de baixa, a expectativa menor do movimento ser um movimento muito forte para cima. Tá? Então pode ser um movimento, o que costuma ser um movimento mais fraco, mais travado. Seguindo para a gente falar do mini índice, no gráfico de 60 minutos do mini índice, ontem eu cheguei a comentar, né, que a gente estava aqui, se abrisse subindo, apoiando aqui fundo ascendente, ficaria mais para se buscar compra. Aí coloquei o gráfico 5 minutos, que para venda me interessaria mais se a gente tivesse aqui justamente o índice vindo para perder essa região aqui, ou seja, se mais interessante viesse mais para baixo e passasse a gerar depois dessa perda aqui assim, ó, topo descendente no gráfico de 5 ou de 10 minutos, né? No gráfico de 5, aqui uma primeira sinalização para baixo e uma outra mais relevante aqui, já em cima da média, um sinal de topo mais relevante, que teve algo mais para baixo, que é testando efetivamente a média e vindo para baixo. Esse é um movimento que tende a ser um pouco mais expressivo por conta do tempo da correção e já testando também a região da média. Então, aqui, novamente, a lateralização, força para baixo. Aqui já quebrou a sequência, né? Já veio aqui, já quebrou a sequência, já gerou um pivôzinho de alta, enfim. Para o próximo pregão, a gente está vendo que o gráfico 60 minutos, se olharmos aqui, perdeu essa região aqui. Não foi muito legal ter voltado isso tudo. Em termos de ter algo para cima, o ideal seria ter se sustentado acima desse patamar. De qualquer forma, abriu subindo, dá para se olhar para a operação de compra? Dá. Desde que a gente fique com sinalizações de alta mais aqui para cima das médias, preferencialmente acima desses topos anteriores aqui, ó, preferencialmente aí para cima de 120.735, para buscar mais fundo ascendente no gráfico de 5 ou 10 minutos. Por outro lado, se abrir caindo, vindo para baixo desse patamar, quebrando essa estruturazinha aqui de alta no gráfico de 5 minutos, eu olharia para a venda de topo descendente ou até mesmo de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Olhando agora para falar do dólar no pregão de hoje, na estabilidade, abriu até bem, mas está vindo para baixo. Fechamento do pregão de ontem está ali brigando para ver se fecha acima ou fecha abaixo, mas aqui já tem um
primeiro sinal de alta, beleza? Um fundo no mesmo nível, deixa eu só colocar aqui a questão do ajuste, tirar o ajuste na realidade, no mesmo nível ali do fundo anterior, um pouquinho acima do fundo anterior, na região dos 6.100 pontos, só que bate na média e não consegue fechar acima. Já é um indício que, beleza, tem um sinal de alta, mas esse sinal de alta não foi muito representativo. Gráfico de 60 minutos, subiu, está caindo mais fraco. Abriu subindo aqui, gerando um fundo ascendente, dá para olhar mais para compra, preferencialmente acima dessa região aqui. Abriu subindo e passou a proporcionar sinalizações de alta já acima dessa região, se sustentar acima de nível de resistência que foi rompida, fica mais para compra ali acima do 637. Se essa entrada for mais, então, se o sinal de força for ainda mais para cima aqui desse patamar e passar a gerar sinal de alta já acima do 642, melhor ainda para se buscar essa alternativa aí de compra. Por outro lado, abriu caindo, vindo para baixo dessa região aqui no G60, que é um nível que foi de suporte. Vou jogar no G30, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Ó. São os fundos que você consegue visualizar melhor pelo gráfico de 30 minutos. Abriu caindo, ó, 3 candles aqui fraquinhos para subir. Abre caindo e passa a proporcionar sinal de baixa aí para baixo de um patamar de 628, como por exemplo um topo descendente no gráfico 5 ou 10 minutos, 628 está por aqui, ficaria mais para venda, topo descendente ou até mesmo pivô de baixa. Seguindo agora para a gente falar, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui, agradeço demais. PETR4, pregão de hoje, queda de 0,81%, ontem gerou uma sinalização positiva, só que hoje não conseguiu confirmar essa rompimento, mas de qualquer forma, a gente teve a Petro aqui vindo aqui com 7 pregões aqui para baixo e veio essa subida aqui com 8 pregões. Como está se sustentando acima da média, fica ainda um viés de alta devido ao prazo maior, o semanal e o mensal ainda estarem alinhados para cima. Para a Petro perder essa expectativa, primeiro ela teria que voltar para baixo da média, fechar abaixo da média, gerar nova mínima, oscilar abaixo desse patamar também é um ponto para se avaliar, 36,06, um ponto até de deixar um ponto de stop de uma posição comprada para quem está comprado no curto prazo na Petro. Quem for arriscar alguma compra, uma das alternativas é fundo ascendente no 120, colocar o stop aqui tentando pegar algo para cima. E o sinal mais negativo justamente seria ter algo assim, ó, fechar abaixo da média, gerar nova mínima para apontar para esse patamar aqui, que caso aconteça isso aqui, a gente teria uma tendência de baixa de curto prazo na Petro. Lembrando, a tendência nesse momento está indefinida. Na Vale 3, a gente tem o ativo seguindo totalmente alinhado para baixo, e apontando para seus próximos níveis de suporte. Eu cheguei a mencionar, não sei se foi aqui na análise de fechamento ou foi no Morning Call que eu divulgo diariamente, que está lá até dentro do aplicativo, tem um link aqui embaixo, que dentro do aplicativo não, dentro no canal lá no WhatsApp da DV Invest. Então você pegando aqui o gráfico semanal, eu colocando aqui, ó, sem um ajuste, né, de split, grupamentos, lá no gráfico semanal, esse fundo aqui, ó, é de 51,20, de 51,20 a 49,46, que é uma região de suporte sem esse ajuste, né? Com o devido ajuste, Ctrl K, que aí coloca de novo aqui os grupamentos, né, e split, a gente teria aqui essa região dos R$50,10 a 48,40. Então, R$50,10, o menor fechamento aqui, com 48,40. Então, essa é a região mais relevante de suporte para esse ativo. Segue apontando para baixo. Não tem nada ainda relevante falando assim, nossa, a ação está perdendo força na queda. Os candles estão cheios, estão fechando mais próximo das mínimas. Enquanto o Ibovespa estava subindo durante 2 pregões, a Vale estava caindo durante 2 pregões, então o ativo está mais fraco do que a média sendo o Ibovespa. Por esse motivo, não seria o ativo, que por mais que ela possa subir nos próximos pregões, não seria o ativo que eu alocaria risco em termos de compra, principalmente de curto prazo, neste momento. Se fosse para arriscar essa entrada, optaria por a entrada mais próxima dessa região de suporte que eu acabei de citar, mais próximo dos R$50, e através de algum sinal de alta no gráfico diário quebrar a sequência de máximas descendentes, né, dando até indício de perda de força ali pela formação dos candles, para tentar pegar algum recuo até a média móvel ou até um fundo anterior que foi perdido. Seguindo para a gente falar agora das operações. BPAC, eu recomendei compra, eu já tinha feito uma compra aqui nesse pregão, e aí trabalhando com o objetivo mais curto, né, de 1 para 1,5, ela bateu no objetivo aqui, encerramento no pregão anterior, gerando lucro, e eu tinha comentado que avaliaria voltar para o papel. Então ela gerou o sinalzinho de alta aqui,
E aqui mais para esse último candle do dia, essa última hora do pregão, eu recomendei compra de novo lá dentro do aplicativo do Invest, tentando pegar uma nova subida, né, colocando o stop ali um pouquinho mais para baixo. Então, não necessariamente abaixo do patamar, usando até a volatilidade, né, o true range ali do gráfico diário para estabelecer esse stop, tentando pegar algo aqui para cima. Vamos ver se vai dar certo a operação, mas vamos supor que ela dê errado. Ela não devolve tudo que foi ganho na primeira operação. Então a ideia é justamente pegar um ganho da primeira operação e arriscar para ver se potencializa ali por um novo ganho no papel. Então, uma compra aí executada. Temos compra em andamento em Engie 11, fechou abaixo ali da média, sinal negativo, mas enfim, sem nenhuma mudança ainda de stop da operação. O outro papel, lembrando que Engie 11 está bem acima ainda do nosso preço de entrada, tá? Da Engie 11, esse fechamento que está bem acima do nosso preço de entrada. O papel chegou a bater aqui na faixa dos 37,64, o objetivo está um pouco mais para cima. Enfim, esse ativo aqui, se eu tivesse de fora, a gente está dentro, eu ficaria de olho também no 120 aqui no sinal de fundo para buscar uma compra. Se abrir, por exemplo, o próximo pregão aqui subindo, gerando um candle aqui, fechando acima, esses dois primeiros candles do dia, na verdade, dois primeiros candles dos G60, que seria a formação do 120 aqui, as duas primeiras horas de pregão fechou assim, gerou nova máxima, daria para arriscar alguma compra aí no papel. Falando até de botar o stop aqui embaixo, um stop aqui, vamos supor que entrou aqui, stop aqui desse tamanho, tentando pegar aqui um movimento preferencialmente para buscar essa região de topos anteriores. O outro ativo para ser comentado é B3SA3, que fechou praticamente no 0 a 0, esse aqui é o gráfico de 120, o gráfico diário fechou no 0 a 0, está ali acima da média, mas ainda respeitando essa região, sem nenhuma mudança em relação a entrada que nós fizemos, está um pouquinho abaixo do nosso preço de entrada, segue válida a operação, logicamente não significa dizer que ela não vai bater no stop. E depois ITSA4, que caiu hoje 1,91%, também nenhuma mudança em relação à nossa entrada no papel, aguardando aí o desenrolar e até guardar um pouco mais em termos de tempo, mesmo que ela venha a fundo e bata no stop, não faria nenhuma alteração nesse momento. O que eu posso fazer alguma alteração é de Engie 11, que a Engie 11 já chegou a andar aqui mais do que uma relação risco-retorno de 1 para 1, né? Bateu pelo menos 1 para 1 ali, essa subida dela, então já daria para colocar o stop ali para não mais sair perdendo, enfim, mas de maneira geral, avaliarei qualquer alteração, mudança em relação ao stop, você que tem o aplicativo do Invest vai receber aí essa notificação. Seguindo para falar dos papéis de destaque do dia, em termos de alta, ficou PK3, estava ali entre Marfrig, MFG3 e PK3, ficou PK3, fechou em alta de 1,06%. Uma alta que não representa algo tão relevante, mas o papel, nesse momento, vem demonstrando mais força nessa subida. Gráfico semanal está em cima de um patamar que é importante, que é válido até o fechamento dessa semana, por volta ali dos R$ 2,83, a região de resistência. Acima disso, o nível de resistência mais relevante ali no gráfico semanal, em termos de topo anterior ali, o topo fundo anterior, fica lá nos 3,27. Eu entraria comprando esse papel aqui? Não entraria, porque o movimento já é um pouco longo de subida, está em cima justamente na região de resistência que eu já comentei. Então, para buscar alguma entrada de compra, eu aguardaria um processo um pouco maior lateral, preferencialmente, para buscar um pivô de alta no decorrer da próxima semana. Tá? E se tivesse comprado nessa ação, fechamento abaixo aqui da média móvel com nova mínima seria um dos pontos que eu avaliaria justamente essa saída da posição comprada. Tá? Seguindo para falar de CRFB3, caiu 12,2%, esse é um dos ativos mais fracos que tem, porque no ano passado essa ação gerou uma pancada para baixo, uma queda de 55,76%, nova mínima histórica, mensal muito alinhado para baixo, cai 3, lateraliza 3 e mais 3 aqui para baixo, pode ter algum processo de recuperação, mas está muito forte essa queda. Então, qualquer coisa para cima é mais arriscado nesse papel. Por mais que ela tenha ganho força aqui, ó, subiu 10%, subiu mais 5% no pregão passado, hoje em um único pregão devolveu tudo que tinha subido, basicamente. Então, de maneira geral, ainda segue sendo um ativo que aponta mais para baixo no curto a médio prazo. Então, por enquanto, sem mudar a sua tendência, a tendência de baixa mudaria se ela rompesse essa máxima aqui, localizada nos R$ 6,21. Bradesco fechou hoje o pregão com queda de 1,55%, ainda travado para subir, por enquanto esse fechamento abaixo da média com nova mínima no próximo pregão, oscilando abaixo da mínima de hoje 11,32,
aumentará a probabilidade de continuar a queda para perder essa região aqui de lateralização e tentativa de voltar para cima da média, como se assim, você foi lá, botou a cabeça de fora da água, teve alguém foi lá, te deu, jogou para dentro da água de novo, aquela brincadeira, né? Você mal respira, você joga você para debaixo da água de novo, aqui para debaixo da média. Então, ainda apontando para baixo. O que chamaria atenção para tentar arriscar alguma compra em cima desse papel? Eu prefiro outros bancos, né? Como eu falei de BPAC, ou arriscar ali em Itaúsa, ou YouTube 4, também dá para arriscar algo nesse sentido, olhando o gráfico 120 minutos. Mas é que seria algo assim, ó, no sentido de gerar um candle de força no 120 com nova máxima no candle seguinte. Mas com essa sinalização aqui, eu prefiro justamente ir lá para um YouTube 4, ou, enfim, Banco do Brasil, enfim, ou bancos que estão com um cenário gráfico de prazo maior mais forte do que BBDC 4. NVDC 34, NVIDIA, ação que gerou um grande engolfo de baixa nesse pregão aqui, faz um candle um pouquinho mais, na minha leitura, de correção, criando a expectativa do próximo candle ser um candle mais para baixo. Expectativa não significa dizer que é uma certeza, mas ela, considerando um mensal que tem basicamente aqui 20, deixa eu só tirar essa mãozinha, pronto, 24 meses sem tocar a média, aumenta muito a chance disso aqui acontecer. Quem fez isso aqui há um tempo atrás foi o Banco do Brasil, ó. Daqui desse ponto para cá, ele tinha aqui na faixa de 14 meses. Então eu comentava que assim, ó, vai aumentando a probabilidade de buscar a média, devido ao tempo que ficou afastado. No caso da NVIDIA é mais tempo ainda, então isso aumenta a probabilidade disso acontecer. Aí tem que a gente avaliar alguns pontos, como por exemplo, voltando para a NVIDIA, aqui já tem um sinal de perda de força na subida. Correção pequena, rompeu essa máxima, a tendência é que não vá muito longe, está já dando essa característica, os candles perdendo força na subida. Gráfico semanal também picotou aqui na média, na hora de subir já está devolvendo bastante. Se essa semana terminasse desse jeito aqui, o candle terminasse desse jeito, aumentaria a probabilidade de ter algo para baixo. Então tem alguns sinais aqui de enfraquecimento da tendência. Depois de uma grande lateralização, o papel rompe em duas etapas, né? Ele não rompe aqui direto, ele vem em volta e rompe. E aí em um único candle devolve tudo que tinha subido aqui em 2 para romper, ainda perdendo essa mínima, fica justamente essa expectativa de fazer algo assim. Está dando um registro que, por enquanto, aumentou a probabilidade de perder a tendência de alta de curto prazo, que seria oscilar abaixo dessa mínima aqui, dos R$17,17. Então, para quem tiver comprado, tem a opção de ou sair aqui nessa perda de mínima, falando de compra de curto prazo, ou na perda da tendência de alta do gráfico diário, que seria oscilar abaixo dos R$17,17. E, logicamente, se gerar um sinal de alta amanhã, supera essa máxima aqui, eu não entraria comprando, não. Assim, falando de operação de swing trade. PGMN3 é um ativo que tem uma liquidez um pouco mais baixa, né? Foi uma solicitação aqui de um membro do canal. Uma média aqui de volume financeiro em torno de 3 milhões, então uma liquidez um pouco mais baixa. Normalmente eu pego ativos acima de 10 e até mesmo o GPS da tendência são ativos acima de 15 milhões de reais de média diária. No gráfico diário desse papel, a gente tem um cenário mais de indefinição, mesmo que tenha feito isso aqui assim, ó, ainda vejo um processo mais lateral aqui. Vou pegar um prazo maior para fazer uma leitura um pouco melhor. Veio aqui, caiu, perdeu essa mínima, movimentos de subida, sofrido um pouquinho comparado a essas 5 meses aqui de queda, rompeu e está perdendo força, mas pelo menos está sustentando acima da média. Então, quanto mais o tempo ficar aqui, aumenta a chance de ter algo para cima. Só não começou muito forte essa tendência, né? Na hora que sobe, já dá uma pancada para baixo, tenta de novo, já dá uma pancada para baixo. Mas nesse processo lateral, está dentro de um viés de alta. Tá? Nesse processo mais lateral, o viés é de alta, ganhou força aqui, segurou em cima desses fundos anteriores. Se tiver comprado, colocaria em stop pelo menos aqui embaixo, ou se voltar para baixo desses fundos aqui, eu abortaria algum processo de compra em cima desta ação, mesmo que seja ali para curto ou médio prazo. E para abrir uma compra nesse papel, se ficar mais tempo aqui de lado e gerar o rompimento dessa região, aí animaria um pouco mais para arriscar alguma compra, mas lembrando, eu dou preferência em ativos que tenham liquidez maior. Tá? Então, mantendo o viés de alta enquanto não retornar para baixo dos R$3,03. O próximo ativo a ser falado, lembre-se do like aqui na análise, agradeço muito sua participação aqui e também, logicamente, a contribuição só de estar aqui assistindo ao conteúdo.
Localweb, ação que tem um cenário gráfico bem negativo, olhando para o mensal, cenário gráfico é de prazo maior, força bate na média e apresenta força aqui para baixo. Pegar, jogar um semanal, dar um zoom menos aqui, ó, tem fundo lá para trás que, enquanto não gerar algo tão representativo aqui para cima de força, a expectativa maior dessa ação buscar essa região aqui, lá por volta na faixa dos R$ 2,82. Então, não seria o ativo primeiro que eu olharia para compra de longo prazo, nem médio prazo. No gráfico diário, já tem algum sinal para entrar comprando? Não, por mais que ela possa subir, ainda não vejo algo tão relevante para cima. Até começou bem o movimento, parou aqui e começou o movimento bem aqui, ó, mas ainda não quebrou essa estrutura de baixo, está aqui brigando com essa região de fundo anterior, que a estrutura principal aqui de baixo seria os 3,58. Na verdade, o ponto mais relevante está aqui nesse patamar onde tem fundos ali anteriores. Mas, de maneira geral, a ação ainda dentro de um processo de correção de uma tendência de baixo do gráfico diário, tendência de baixo do gráfico semanal, gerou um fundo no semanal que pode aumentar a chance de ter algo aqui para cima, seja um movimento aqui mais lateral para baixo da média, mas não seria o ativo, mais uma vez, que eu entraria comprando para pegar algo muito longo para cima. Qualquer compra que fosse executada aqui, eu pego até um gráfico 120 minutos, ó, qualquer compra, por exemplo, que fosse executado por causa desse fundo ascendente no 120, eu trabalharia com stop aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar algo para cima. Não exigiria tanto para cima no primeiro momento, resistência imediata na faixa dos 3,50, e se for para buscar um objetivo aqui para uma compra num ponto, perto do ponto aí que se encontra, seria mais por volta lá dos 3,78, 3,80. O outro ativo, o JBSS3, está dando sinais de perda de força, né? Porque aqui ela já perdeu ali praticamente fazendo um topo duplo, mudando aqui uma característica da sua tendência. Parou ali em cima da média do gráfico semanal, mas por enquanto demonstrando fraqueza. Gerou um sinal de alta, abortou isso aqui, tentou gerar de novo um sinal de alta, bateu na média, já perdeu força. Oscilação abaixo dessa mínima vai ampliar a chance, ó, porque ela voltou para baixo desses níveis aqui. E tentou até subir quando bateu no suporte, não só dessa vez, mas essa aqui. Então isso aqui vai aumentando a probabilidade da gente ver JBS caminhar para essa região aqui de preço, que seria mais por volta ali no patamar de R$ 34,00 até o patamar de R$ 33,70. Então essa é a região principal de preço que, por enquanto, apontando mais para baixo, começa a abortar isso aqui se tiver um pregão fechando assim, acima da média, com nova máxima no candle seguinte. Enquanto não fizer isso, foco maior para baixo. Goal 4, falando foco de curto prazo, tá, de JBS. Goal 4, e essa queda aqui foi muito representativa, muito forte. Se pegarmos o gráfico mensal, dá para perceber que esse ativo passou muito tempo tentando subir, veio para testar basicamente essa região de resistência, depois de vários meses, foram 3 meses caindo e mais de um ano aqui tentando subir, e depois na hora que chega lá em cima, dá uma pancada para baixo, confirma essa pancada, fechando abaixo da média, gerando a expectativa mais negativa de buscar suporte, primeiramente na faixa dos R$ 9,50 e segundo na faixa dos R$ 9,16 até os R$ 8,82. Então é o caminho mais provável. Se esse papel ficar aqui enrolado aqui assim, ó, vier buscar a média no decorrer dessa semana, das próximas semanas, gerar sinal de baixo, o foco seria trabalhar em operação de venda. Eu não vejo alternativa de compra que se encaixe, né, dentro da minha metodologia em cima de Goal 4. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma essa análise de fechamento. Se foi, deixa um like, deixa um joinha, comente aqui embaixo qual ativo que você quer que eu comente aí na próxima análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até mais.